noite, Rafael Marendage falando. O assunto agora vai ser Private. Para isso estamos com Thaisa Braz, nossa responsável aqui do Private da XP, no B2B. E vou deixar ela falar um pouquinho sobre isso, é um assunto muito polêmico. Polêmico pode ser. Primeiro, agradecendo aqui o convite da InvestSmart, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto que é muito importante, na verdade, além de polêmico, que são os clientes private, né? Hoje, apesar dos pesares, enfim, de toda a crise mundial e até de toda a volatilidade aí no Brasil, é um ano complicado, ainda assim o mercado private cresce a cada ano. Talvez tudo que tem acontecido até ajudou os clientes a se aproximarem mais da gente, né? Com certeza. E cada vez mais se interessarem por soluções, né? Por estratégias, por estruturas que de fato conversem com esse Não tenho a menor dúvida. Eu acho que o dinheiro... Primeiro que tem dois tipos de dinheiro hoje em dia, né, nesse mundo private, né? Tem o dinheiro passado por gerações, né, que a gente está bastante acostumado a lidar aí com famílias que têm já um volume financeiro muito alto. E tem os novos milionários, né? Hoje a gente tem aí uma quantidade imensa de novos milionários super jovens, né, que começaram uma empresa e venderam parte ou já venderam por completo. Até mesmo, né, artistas hoje de rede social, né, jogadores de futebol, né, essa parte de esporte também. Então, assim, são perfis muito diferentes de cliente que a gente tem, né? E, de fato, a gente tem que atender e tem que ter conhecimento e saber atender e fazer o melhor serviço para todos os tipos de cliente private, né? Do mais arrojado, né, de repente, aquele que, né, ganhou dinheiro agora, ainda é jovem, ainda vai acumular muito patrimônio e quer correr risco, até, enfim, aquele cliente que já está numa fase de não acumular mais patrimônio, de já ter vendido a sua empresa, enfim, e que já tem que ser mais conservador porque vai viver daquela renda e passar para as próximas gerações. Mas esse mercado, felizmente para a gente, ele só cresce. Infelizmente, a gente tem uma questão de desigualdade que faz com que esse mercado cresça ainda mais, principalmente no Brasil, que é um país emergente. E a gente tem que ajudar esses clientes que nem sempre entendem tão bem das finanças, entendem maravilhosamente bem das suas empresas, do seu negócio, e gastam todo o tempo naquilo, mas não necessariamente sabem de fato investir o seu dinheiro. Acho que o ponto importante também disso, como você falou, é a parte financeira, mas o que está por trás disso, né? Não é só a questão do recurso. Como que a gente prepara essa transição depois entre as gerações, né? Como é que a gente protege esse empresário também desse recurso que ele vem construindo? Acho que é muito por isso também. Hoje quando a gente fala de mundo private, né, definitivamente a gente não está falando de produto, né? A gente está falando de serviço. Então, assim, produto hoje é commodity, né? Você vai achar os mesmos produtos em todos os lugares, né? Mas no que tange o serviço dado para esse cliente, eu brinco que a gente tem que abraçar o cliente, né, como um todo. E abraçar o cliente... E a gente consegue fazer isso hoje. E a gente consegue fazer isso super bem, né? Então, abraçar o cliente é desde planejar, né, como vai ser a parte estrutural dele, as melhores estruturas para estar alocado, diversificação, se vai ter um fundo exclusivo, se vai ter uma carteira administrada, se vai ter uma parte do patrimônio fora do Brasil, enfim, fazer... Vai ter holding aqui também? Holding para imóveis, enfim. Então, assim, é um desenho que a gente tem que fazer para esse cliente como um todo, né? Para ele começar a olhar o patrimônio dele, a gente olha como um todo, e aí a gente começar a trabalhar em função disso, né? Então, esse serviço, com certeza, a gente faz muito bem, é um super diferencial aqui do Private da XP, junto com a InvestSmart. A gente tem profissionais de altíssimo nível que fazem isso com excelência, né? Sim. Então, assim, a gente costuma, de cara, já chamar o cliente para ter essa conversa, né? Essa conversa é essencial. Eu sempre brinco também, né? Que não adianta eu te dar o melhor rendimento do mundo se você está pagando mais imposto do que você deveria, né? Então, eficiência tributária é um ponto que a gente toca muito. O que eu acho muito interessante também aqui na XP
esse trabalho que a gente faz em conjunto é que todas as áreas, elas conversam, né, entre si. Perfeito. Então não fica aquela conversa, eu diria que você fala com A, que você não sabe o que vai falar com B, que não sabe o que vai falar com C. E o que a gente vê muitas das vezes é o cliente no mercado ou na indústria de uma forma geral, que para certo assunto ele tem que tratar com uma instituição, para outro assunto com outra instituição, e assim vai. Então fica aquela conversa um pouco estranha, né? E Perfeito. quando a gente consegue ter tudo dentro de casa, facilita muito. Muito. Porque a gente sabe para onde a gente tem que ir, né? O que a gente tem que fazer. Claro, não, assim, não dá para pegar né, um cliente desse tamanho, com a sofisticação que ele precisa e fazer dele um quebra-cabeça, né? Então, hoje na XP a gente tem um dos maiores ecossistemas do mercado, né? Então, não só na nossa célula private, que a gente já consegue, né, ver o global do investimento, né, dos nossos clientes, ou seja, fazer a parte discricionária, não discricionária, fazer a parte de planejamento patrimonial, fazer a parte offshore. Então, assim, a gente já abraça, né, só no que tange o private, já muito mais, né? E isso, como você falou, tendo sempre uma pessoa como centro e levando para os especialistas, mas nunca o cliente sendo abordado por várias pessoas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Que é muito importante até para a experiência do cliente, né? Experiência é tudo. Com certeza. Esse cliente está acostumado a boas experiências, né? Então, a gente consegue prover o mesmo. E além disso, né? Todo o ecossistema para atender a empresa, né? Do nosso IB, do nosso mercado de capitais. Então, a gente tem opções infinitas, né, para um cliente que precisa de tudo. Então, hoje a gente abraça não só o private, mas toda a parte institucional da empresa, do cliente. Enfim, a gente, de fato, consegue ser o que a gente chama de one-stop shop para o cliente e oferecer tudo o que ele precisa, não só para ele e para a família dele, mas como para a empresa dele, para o patrimônio dele não físico, né? Sim, sim. E eu acho que um ponto também que acho que vale reforçar para os nossos clientes até, né, que acho que muitos não sabem, que a estrutura está à disposição. Assim, acho que todo mundo que tiver, eu diria que apetite, tiver tamanho para tal conversa, assim, vale a conversa, porque a ideia hoje é orientar. É porque a gente não executa a estrutura, a gente só vai falar, olha, você tem que fazer dessa forma ou dessa forma, e aqui estão as consequências dessa estrutura. E aí cabe ao cliente fazer ou não, né? Só tem a ganhar. Como você falou, assim, não adianta te dar só a rentabilidade se você paga caro para tal. Então vamos fazer com que isso converse para ser cada vez mais eficiente. Não, sem dúvida. Eu acho que o nosso cliente, primeiro, essa conversa, ela não tem custo, ela só traz benefício, né? A gente tem um time inteiro para lidar com esse tipo de cliente que tem uma experiência imensa nesse tipo de cliente. Então, assim, sem dúvida, assim, é um benefício e é um benefício que a gente está aqui no dia a dia, é só acionar, né? A gente tem uma equipe para isso. Então, assim, começa daí, né? E aí, a minha equipe, né, a equipe de especialistas do Private, a gente está aqui para mudar um pouco da percepção que a gente tem também em relação à XP também como um todo, né? Por muitos anos, acho que foi percebido, né, como uma instituição de varejo, né? E hoje, claramente, a gente já figura entre os maiores privates do Brasil. Esse era um ponto que eu acho um ponto, também, né, muito válido, porque muita gente se impressiona quando a gente vem falando sobre isso, né? A gente vai figurar aí entre quarto, quinto, né? A gente depende um pouco da classificação da Ambima, cada instituição tem um pouco diferente, mas a gente já está aí nas cabeças dos maiores privates do Brasil, com a diferença aí que a gente tem private de 20, 30 anos. Exatamente. E hoje a gente tem 6 anos de private que já chegou ali no topo e já tem toda a capacidade e os melhores profissionais para atender esses clientes maiores, né? Então, assim, eu não tenho dúvida de que a gente está no caminho certo. E aí, assim, essa parceria, né? XP Private, InvestSmart, vocês têm uma capilaridade enorme. Então, às vezes, o cliente que está lá no interior, que não está ainda super bem atendido, vocês têm essa capacidade de chegar e de trazer, né, esse atendimento para dentro da XP aqui de forma bem robusta. Então, eu acho que essa combinação entre escritório e aqui a gente, na sede, com todos os especialistas, isso, para mim, é o futuro. É onde vai chegar, de fato, é onde a gente vai
chegar no que a gente fala que a gente está sempre começando, né? Talvez dobrar, né, de tamanho em tão pouco tempo. Exato, né? exato. Porque se em 6 anos já cresceu o que cresceu, pode ser que, sei lá, mais 2 anos a gente dobre esse tamanho. O sonho é grande, né? E a gente tem certeza que a gente vai chegar mais e mais. Também. É só o começo. Como o Guilherme Benchimol fala, a gente está só no começo. É isso aí. Bom, gente, é isso. Acho que é um pouquinho para vocês saberem sobre esse universo, acho que desmistificar alguns pontos. E fiquem ligados aqui que em breve a gente vai trazer mais assunto interessante. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Thaísa. Obrigada.